diferente. Eu queria falar e fechar com a leitura, para a gente poder entender o que a leitura às vezes nos pede, o que a leitura às vezes quer dizer para nós, e aí a gente vai entender isso. E para dar um tema, eu gosto sempre de trabalhar com um tema. Da última vez a gente trabalhou com a Páscoa, e eu quero falar hoje de rótulos. O que é um rótulo? Rótulo é aquela parte externa de um produto que fala o que tem dentro da embalagem. Basicamente é isso. E hoje a gente vive de rótulos. Hoje a gente vive de aparências. As pessoas hoje vivem de aparência. O que é um rótulo? Hoje eu fui no mercado de manhã e vi na prateleira, fui comprar o suco, e aí eu estava prestando atenção, já estava com a ideia de falar alguma coisa e prestando atenção. Aí eu olhei lá o suco, aí você vê suco de uva, aí você tem que procurar, porque não tá assim certinho o suco de uva. Você tem que procurar o que você quer, suco de laranja, de manga. Mas aí eu comecei a prestar atenção num detalhe. Antes de eu ver o que eu queria, que é o nome do suco, o sabor, eu estava vendo um rótulo, e aquele rótulo que estava sendo apresentado, eu comecei a imaginar, olha, eles querem que eu compre esse suco por esse rótulo, porque ele está aparecendo primeiro do que tudo. E aí eu estava olhando, estava lá, suco da Mônica. Quem é que vai beber o suco da Mônica? Leva o seu filho, quem tem filho aqui, vai comprar o suquinho, e aí você mostra para ele, olha, tem essa embalagem, filho, que está escrito suco de uva. E tem essa embalagem, filho, que está escrito suco de uva com o desenho da Mônica, do Cebolinha, e aí vai. Você acha que ele vai escolher qual? Eu quero o do desenho, Tem o do leão, e aí eu estava olhando, tem dos carros, tem vários temas. E a ideia desse rótulo é o que? Olha, eles vão comprar isso porque existe esse rótulo antes do que tem dentro. Mas a proposta deles é o que? Vender o suco. É um atrativo para que eles consigam vender esse suco. E aí eu quero trazer para nós hoje, a gente está falando aqui de Jesus Cristo, não é uma religião. Jesus Cristo foi uma pessoa que trouxe umas ideias, disseminou essas ideias para outras pessoas, e essas pessoas foram disseminando essas ideias, e isso chegou-nos até hoje. Isso nos alcançou hoje, há mais de 2000 anos atrás. O que fez com que esse Jesus Cristo, as palavras dele, conseguisse chegar, andar 2000 anos e chegar até nós hoje? Qual é o rótulo que hoje nós trazemos para falar de Jesus Cristo? Qual é o rótulo hoje que estamos usando para apresentar, para vender, para falar desse Jesus Cristo? Porque existem muitos rótulos hoje. Vem para Jesus e seus problemas vão acabar. Quem que não quer que os problemas acabem? Então eu vou atrás desse rótulo. Vem para Jesus e todo e qualquer tipo de doença vão acabar. Ele vai curar. Quem está doente, quem que não quer? Eu vou. Vem para Jesus e você vai ser bem sucedido financeiramente falando, materialmente falando. Quem é que não quer? Eu quero. Então muitas pessoas estão buscando Jesus pelo rótulo que está sendo apresentado antes desse Jesus. E aí, às vezes a gente vem para a igreja, vai para a igreja no caso, esperando ver depois daquele rótulo se existe mesmo aquilo que foi apresentado. E muitas vezes a gente não vê isso acontecer. Muitas vezes a gente não vê um parente nosso ser curado, a gente não vê uma pessoa ser liberta, a gente não vê isso acontecendo 100% das pessoas. Claro, isso acontece? Acontece. Jesus pode fazer todas essas coisas? Pode, porque Ele é Deus, e para Deus não há nada impossível. Mas o que a gente precisa entender, por que é que eu estou seguindo esse Jesus que me apresentaram através desse rótulo? Eu quero o rótulo, eu quero realmente aquilo que tem dentro ali. Eu quero essa essência. Não, tudo bem, foi me apresentado um rótulo, mas eu estou preocupado com a essência. O que é que tem ali dentro? Eu quero realmente isso? Será que eu quero isso? Ou eu quero só a aparência? O Del comentou ainda agora, vai haver a festa do Natan, e ele falou, olha, é proibido cerveja. E aí a gente já toma, eu
vim da época de cerveja, tomava. E aí a gente vem daquela, mas eu vou seguir a Jesus, eu tenho que deixar de tomar cerveja? Não é isso. Porque seguir a Jesus não é seguir regras. Seguir a Jesus é você se entregar de coração. E entregando-se de coração, você passa a entender muitas coisas. E você deixa de beber não porque é uma regra. Agora eu não bebo, agora eu não fumo, agora eu não cheiro. Deus, agora vem e me abençoa, porque eu faço isso. Ele vai falar, não, eu não tenho um trato com você que está em regras. Eu quero saber do seu coração. Porque o dia em que eu não atender essas suas regras que você indicou aí, aquilo que te apresentaram no rótulo, eu quero saber o que é que você vai fazer. E é aí que entra o verdadeiro chamado, daqueles que realmente querem a seguir a Jesus Cristo. Não por ser proibido, por isso ou por aquilo, não é isso. É segui-lo de coração, um coração livre. O que é que nós vamos ter depois do rótulo? Eu vou continuar com esse Jesus Cristo depois do rótulo. E agora eu quero ler para vocês algo que está no livro de Romanos. Esse livro de Romanos foi escrito por Paulo. Só um dado histórico, só para a gente entender. Por isso que eu vou fechar com a leitura. O livro de Romanos na Bíblia foi escrito por Paulo mais ou menos 54, 55 anos depois de Cristo. Bom, nessa época, o que estava acontecendo? A igreja se formou ali, a primeira igreja se formou porque pessoas se reuniram e falaram, olha, a gente não segue mais esse povo romano, as ideias de Roma, esses deuses romanos. Agora nós temos a nossa ideia, que é um Jesus Cristo que há 50 anos atrás morreu. Nós sabemos disso, tem alguns que ainda estão vivos falando desse Jesus para nós, e agora a gente tem que viver separado disso. Essa é o significado de santo, viver separado disso, porque a gente tem a nossa crença. E aí, o que aconteceu? Nessa época, quem estava reinando? Qual era o imperador nessa época? É o comecinho do reinado de Nero, e a gente conhece a história de Nero. Tinha sido o reinado de Cláudio, e aí Cláudio morreu, Nero casou com a sua própria sobrinha, e a gente conhece Nero como um homem que pôs fogo em Roma. E muitos desses fogos que Nero colocou em Roma foram cristãos pendurados em madeiras, pegando fogo. Muitos foram cristãos. A igreja começou a sofrer uma perseguição muito grande. A igreja que eu digo é esses primeiros cristãos, tá? Não uma igreja instituição, esses primeiros lá, eles começaram a sofrer uma grande perseguição. Então eles não saíam para as ruas como nós temos essa liberdade hoje de vir para uma aula de dança e falar de Jesus abertamente. Lá não se podia, eles estavam sendo perseguidos. Inclusive o Paulo que escreve isso, ele vai preso. Por quê? Porque ele era um dos romanos, passou a ser cristão e passou a ser seguido. Ele teve que fugir, colocaram ele num cesto e tiraram da cidade pelos muros, que as cidades antigamente eram muradas. Ele fugiu várias vezes, esse Paulo que escreveu isso. E aí os cristãos começaram, e agora? E esse Jesus que a gente está seguindo? Tem gente morrendo, tem gente sendo queimada, tem gente sendo colocada para brigar com gladiadores, para entreter os nobres da época, sendo colocado para brigar com leões, que era isso que acontecia na época. Não havia o Coliseu ainda, mas já haviam as arenas de lutas, e eles colocavam os cristãos. Prendia você, vai negar seu Jesus? Não, não vou negar. Então eu tenho algo para você, vem comigo. Quando vê o cara aparecia na arena, olha o leão, aquele ali é o seu amiguinho. E acabou, morria. E os crentes da época estavam sendo mortos, perseguidos, e por quê? Porque não negavam a esse Jesus, eles não negavam a essência que foi dada para eles, essa é a essência. E aí, no livro de Romanos, no capítulo 8, e o que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Aquilo que estava acontecendo naquela época, naquele momento, a perseguição. O que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas?
poxa, é um rótulo maravilhoso. Olha, vem para Jesus, que é o seguinte: Jesus é por você e ninguém vai ser contra você. E você vai ter todas as coisas, porque está escrito aqui. E aí ele continua. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Cristo que morreu, ressuscitou e intercede por nós. Intercede por quê? Porque está tudo bem? Porque você veio para Jesus e está maravilhoso, os problemas acabaram, as doenças acabaram. Por que Jesus precisa interceder nesse momento? Ele fala isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Tudo isso estava acontecendo naquela época. Quem vai nos separar do amor de Cristo? É essa perseguição? É a falta de comida, porque a gente não pode bater na porta para pedir comida, porque eu vou ter que falar que eu sou cristão e eles vão me matar? Eu estou sem roupa, porque eu não posso conseguir roupa, porque eu sou cristão e eles vão me matar? E ele continua. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Desculpa. As pessoas pregam, somos mais do que vencedores, achando que acabaram os problemas. Mas Paulo, ele escreveu para a igreja e falou: nós somos mais que vencedores, ainda que eu morra, porque em Cristo eu tenho a vida eterna. Qual é o rótulo que você está procurando de Jesus? Em Jesus somos mais do que vencedores. O que é isso para você? Como isso se apresenta como rótulo? E ele continua. Pois eu estou certo, convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo estava falando para os cristãos: vão para a morte, porque esse é o caminho de vocês. Mas saibam que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Esse é o rótulo que eu quero apresentar para vocês. Esse é o Jesus que não se prega mais hoje. Mas esse é o Jesus que falou naquela época. E o Jesus que falou naquela época, ele falou para nós: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Essas são as palavras de Jesus. Mas você sabe que hoje, qual é o outro rótulo que se apresenta para nós? Vem até mim e se proste, e eu te darei todas as coisas. Sabe quem falou isso? Foi o nosso adversário Satanás, quando ele chamou Jesus Cristo, logo depois do batismo de Jesus, levou ele para o deserto e falou: Jesus, se proste diante de mim, e eu te darei todas as coisas. E a gente hoje segue esse rótulo como se fosse Deus que falou. E Deus não falou isso, ele falou: tem de bom ânimo. Vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Então não interessa o que está passando com a gente. Eu não vim aqui apresentar um Jesus que vai solucionar os seus problemas. Esse Jesus pode solucionar todos os seus problemas. Mas eu quero te apresentar um Jesus que estará com você em qualquer momento da sua vida, inclusive nos problemas. Esse é o respeito de Deus por mim e por você. Ele não nos tratar como marionete. Senhor, agora eu quero ser marionete, eu não quero sentir esse problema. Agora, quando está tudo bem, a gente não quer ser marionete. Não, Deus, me deixa sozinho, deixa que eu me viro. Mas aí eu falo para vocês, esse é o Jesus que foi apresentado lá atrás, sem maquiagem, sem rótulo, sem nada.
E é esse Jesus que eu quero deixar essa tarde para todos nós. Em Cristo